Om Shanti, 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 paz, paz no mundo, paz no mundo. Vamos ler o segundo capítulo da obra Das Buch von Menschen, o livro do ser humano, ou do homem. Vamos entrar no segundo capítulo, a via ou o caminho da mulher. Estou a ler isto ao fim do dia 3, um dia trágico, marcado pelo assassínio de um dos grandes líderes da luta contra o terrorismo mundial, Qasem Soleimani, do Irão, morto, assassinado pelo criminoso Império Norte-Americano. Pentágono, Trump, Pompeo e mais alguns assassinos cobardemente assassinaram um homem que lutou e ajudou a vencer o terrorismo na Síria e no Iraque. Mas, como estávamos a ler um capítulo ou metade dele por dia, vamos cumprir a regra, apesar da nossa voz e a nossa alma estarem bastante tristes, bastante desiludidas com esta humanidade, já que os Estados Unidos são, infelizmente, a bota opressora da evolução da humanidade, criando só guerra com a capacidade monetária infinita que tem de criar os dólares que querem, só para o mal, só para a exploração, a opressão, o domínio, ou então o nacionalismo dominador deles, que lhes permite terem os melhores cérebros de grande parte do mundo, ainda que eles, enquanto povo, estejam muito decadentes e muito diminuídos mentalmente. Basta ver a qualidade dos políticos norte-americanos. Avancemos então, invocando as bênçãos dos mestres e da divindade para que guiem a humanidade e nos inspirem. Avançando com este capítulo. Na esfera suprema do mundo manifestado do Espírito, onde a humanidade espiritual se engendra a si próprio pela primeira vez fenomenalmente, ainda que se trate de uma fenomenalidade sempre espiritual, o homem e a mulher estão ainda nessa altura estreitamente unidos na unidade original da sensação bipolar do eu. Mas à medida que as novas gerações se vão fazendo, os mundos nos espíritos nos quais o primeiro homem espiritual manifestado se reproduz se vão tornando mais densas ou mais opacas e mais pobres em luz da que existia originalmente. Contudo, ainda nesses momentos, a mais estreita união do homem e da mulher subsistiam dessa fenomenalidade bipolar, mas comum. Contudo, chegado finalmente à formação por si mais densa da manifestação espiritual, ainda iluminada pela luz, mas sabe muito pouco, essa luz que impregnava a origem, o ser humano, espírito das regiões já tão afastadas da geração inicial, toma conhecimento pela primeira vez dos mundos fisicamente conformados ou que receberam uma forma. Ora, aí sucede que o polo feminino nele torna-se presa por uma sensação nova, o medo, o receio. Medo das forças aterrorizadoras aos quais ela tinha comandado, aos quais o espírito homem, espírito humano, na sua unidade bipolar, até então comandava, mas que ele vê agora em ação de uma forma nova, tão estranha ao seu próprio ser, que ele já nem ousa ordená-las, dar-lhes comandos e ordens, e por isso ele perde o seu poder.
Contudo, por trás dessas forças em jogo que parecem ameaçadoras, ele apercebe-se um mundo novo onde vivem seres que provieram da sua própria força quando estava nessa manifestação espiritual mais alta. E então, esse é o mundo do modo de visão dos sentidos físicos. O mundo onde a vida se manifesta sob o plano físico. Então, o medo diante destas tais forças que se tornaram quase indomáveis e a atração que exercem sobre ele as formas do mundo físico induzem o polo feminino do ser humano espiritual manifestado a quebrar, por um ato de vontade, a separação, uma espécie de colação, uma espécie de ecrã, uma espécie de encerramento que a separava ainda do cosmos sensorial físico. Fascinado irresistivelmente pela ideia de uma possibilidade nova que ele vem de descobrir, de se experimentar vitalmente de uma maneira desconhecida, e fermento dela própria, do desejo de fazer essa experiência, ela arranca-se à forma fenomenal que até então fora a sua, para se unir ao animal terrestre. Não de um modo diferente daquele que o raio arranca-se das nuvens para se unir à terra. Inumeráveis são as terras do espaço sideral sobre os quais o ser humano espírito vive presentemente constrangido a estar a viver num corpo animal. O corpo físico do animal ou da besta, onde se encontra agora no nosso planeta, encontram-se ainda vestígios dele, em épocas quando ele não estava ainda como portador do homem-espírito. Ainda que, nos nossos dias, queria-se poder falar de um homem primitivo. Boenra faz esta questão muito importante, de que há restos que encontramos de seres de remotíssima antiguidade e que se pensa que já são o homem-espírito ou não, ou que são antropóides, e de facto há alguns que ainda não está o homem espiritual. Ao arrancar-se do mundo manifestado do espírito para se ligar ao corpo animal, o ser humano, ou o homem, definitivamente consumiu a sua queda das altas esferas radiantes. O homem-espírito, ou o ser humano-espírito, que até então era homem e mulher simultaneamente, unidos numa só e mesma sensação consciente de eu, e que continuavam a engendrar-se sem cesar noutros mundos de espírito, encontra-se doravante cindido em dois, pois no mundo fenomenal físico os polos humano e mulher devem necessariamente se separar um do outro, pois este mundo deve a sua existência apenas à tensão permanente que resulta da separação dos dois polos originais. Eis aqui uma afirmação bastante profunda e complexa de comprovarmos. Este mundo deve a sua existência apenas à tensão permanente que resulta da separação dos dois polos originais, polo masculino e feminino, ao separarem-se, ou ao estarem separados neste mundo, vivem numa certa tensão. Avancemos para tentarmos compreender melhor este aspecto.
primeiro lugar, é o polo feminino do ser humano manifestado no espírito que provoca esta queda, ao cobiçar a existência na forma animal. Mas os reinos espirituais nada saberá perturbar que ponha em jogo apenas um dos dois polos, o homem ou a mulher, de tal forma que o polo masculino se encontra forçosamente levado na mesma queda. A forma animal que o polo feminino encontra logo na sua queda e que os homens espíritos da primeira e primordial geração tinham anteriormente criado, obriga o polo masculino a desejar a mesma forma para si. Citação agora das Escrituras cristãs: mas parece que os filhos de Deus viram, mas porque os filhos de Deus viram que as filhas da terra eram belas, eles tomaram-nas pelas mulheres. Aqui deveria-se ter dito as filhas de deuses, e aqui afinal aparece como as filhas da terra. E os filhos de Deus seguiram-nas. É mais ou menos assim que se pode descrever em linguagem terrestre esse acontecimento eternamente renovado, pelo qual o homem do mundo espiritual manifestado se encontra finalmente encadeado às formas do mundo fenomenal acessível aos sentidos físicos. Não se produz outra coisa senão uma mudança do modo de visão, desejado primeiro pelo polo feminino e que divide imediatamente os dois polos unidos até então, cindindo-os num polo feminino independente e um polo masculino também doravante autónomo. Conforme a separação dos sexos no animal humano terrestre, cuja existência mesmo exige uma tal separação. A lenda do paraíso mostra-nos Eva seduzida pela serpente e seduzindo em seguida Adão. Ainda que esta legenda nos seja conhecida de uma forma que não corresponde provavelmente à versão primitiva, ela mesmo assim mostra claramente que o iniciado quis aí envolver simbolicamente uma narrativa que teve ou que levava à marca do seu tempo, contendo o conhecimento que ele tinha de um fenómeno que se repete perpetuamente, a fim de transmitir este conhecimento à posteridade, desde que esta conseguisse compreender a linguagem dos símbolos. Aquele que sabe ler na mensagem de este conhecedor descobrirá que os efeitos da separação terrestre do homem e da mulher são caracterizadas pelas palavras que o sábio faz dizer ao Senhor, dirigindo-as a Adão e a Eva. Palavras estabelecendo uma distinção altamente significativa quanto à medida na qual são repartidas para cada um as consequências da queda ou da falta. Neste processo constantemente renovado da queda, é sempre, em cada caso isolado, o polo feminino, natureza passiva, que, movido pelo receio, comete primeiro a falta original, que sucumbe primeiro às forças da atração do mundo físico. Mas isto não se quer dizer de modo algum que se siga que o polo masculino esteja isento de toda a falta, que ele seja, de certo modo, a vítima da sua união com o polo feminino. A falta no polo masculino consiste em quê? No abandono
de toda a resistência ativa na vida bipolar comum, no momento em que o polo feminino se encontra sob a ameaça do receio e da atração exterior. Os dois polos chegam assim a trocar os seus papéis. É isto uma perversão espiritual. Faz adotar um comportamento ativo ao polo feminino e ao polo masculino, uma atitude passiva. De onde a queda é inevitável no mundo fisicamente manifestado. Mas o fator decisivo da falta original é unicamente o ato da vontade positiva do polo feminino. É daí que vem a lenda do pecado original, o anátema que bate na humanidade através da mulher, que prediz sofrimentos, angústias e misérias corporais à mulher na sua encarnação terrestre, tais que elas não podem ser evitadas ao corpo físico do animal, tal como a luta contínua com a serpente sempre em movimento do modo sensorial físico de contemplação. Para o homem, pelo contrário, é apenas este ângulo visual em si mesmo que se encontra depreciado pela sua maldição. Ao homem não são prognosticados ou preditos as preocupações e as dores aos quais está ligada a existência na forma física de percepção, onde ainda a lenda na qual há a palavra do Senhor à mulher: tu serás, submeter-te-ás ao homem e ele será o teu mestre. Quantas vezes não se abusou desta palavra como um fator para oprimir a individualidade feminina em virtude do direito de dominação incondicional pretendentemente dado, atribuído através de tal ao ser humano do casamento. Contudo, nenhuma brincadeira sorridente ou indigna não pode eliminar do mundo a grande verdade que este iniciado não conseguiu sublinhar de modo suficientemente significativo, senão fazendo falar o Senhor ao homem e à mulher num tom parecido aos dos comandos, aos mandamentos. Encontra-se ainda outra coisa que não imaginavam aqueles que procuravam descobrir nesta revelação ainda um pouco velada, na verdade, a confirmação divina que eles desejam de uma legitimidade do instinto masculino de dominação da mulher. Ora, encontra-se a indicação aí do caminho que deverá conduzir um dia à reunião no reino do Espírito dos dois polos esperados na Terra, tal qual se pode produzir pela iluminação da perversão espiritual dos polos. Foi outrora a condição pré-exigida da queda. Encontra-se uma alusão aí à lei espiritual que pode aqui embaixo servir apenas o homem humano masculino, na medida em que ela tem necessidade de antenas humanas para tornar de novo perceptível a mensagem alegre, a boa nova do homem da eternidade, ao homem terrestre perdido
das tênebras, de modo a que ele dirija as suas forças que são necessárias para retornar à luz. O homem e a mulher possuem ainda, neste mundo fenomenal terrestre, os últimos vestígios da tal união passada dos polos. A mulher da Terra vive ainda uma espécie de reminiscência de, outrora, ter encontrado espiritualmente o seu eu no homem, num polo masculino. E, por seu turno, o homem também descobre, por vezes, em si o mesmo traço da precedente união com a mulher, com o polo feminino. Todas as aspirações do homem e da mulher de unirem as suas almas neste mundo não têm outro fundamento como tal sobrevivência da mulher no homem e do homem na mulher. Mesmo a potência extraordinária da atração sexual inerente ao corpo animal, em alguns indivíduos dos sexos não poderia chegar aos seus fins do homem manifestado na Terra se as resistências anímicas em jogo neste domínio não fossem eliminadas a pouco mais por uma lembrança da alma, uma última reminiscência da antiga união dos povos. Nenhuma compreensão da alma entre o homem e a mulher no corpo terrestre seria possível sem que, na mulher, subsista ainda algo da sua atividade comum com o homem, e sem que, no homem, sobreviva ainda dos efeitos da polaridade feminina outrora unida à sua. Os homens, a sua forma de manifestação espiritual, não sucumbiram todos à queda, à desunião, à divisão. Os não desunidos, ou os indivíduos que vivem na região espiritual da Terra, de que temos aqui esta imagem da montanha sagrada de Himavat, a montanha onde nos planos espirituais vivem os mestres ou entram as energias mais luminosas para a Terra, e que se encontra aqui também refletida nesta pintura de Boi Narrá também. Diz-nos eles então que seres não desunidos, indivíduos que vivem na região espiritual da Terra, destes não caídos, parte sempre renovada e guiada pelo amor, uma ardente vontade de socorrer que não conhece como objetivo trazer ao seu estado espiritual das origens aqueles que caíram na forma fenomenal sensorial física. São estes indivíduos, e só eles unicamente, que, para se fazerem secundar na Terra, criaram aqueles que contraíram o compromisso mesmo antes do nascimento, que são chamados a esses despertos os mestres do conhecimento cósmico. Possam estes mestres do conhecimento cósmico inspirar-nos e guiar-nos. Possam estas leituras, em certos níveis bastante elevadas, inspirar-nos a abrir-nos mais aos mestres, à divindade, no nosso interior, nas nossas meditações profundas, de formas que o amor e a paz divina e do mundo espiritual e dos mestres passem por nós para o mundo tão necessitado, tão necessitado, tão necessitado. Amém. Santo Espíritus, Santo Espíritus, Santo Espíritus. Himavat. Mestres, Teos.
Teos. Mestres, inspirai-nos.